Nós estamos de volta hoje conversando sobre dengue. Quem esclarece as dúvidas para a gente é o doutor Stefan. A gente falava que a dengue pode ter vários tipos, doutor. Já tem remédio específico para dengue no mercado? Como é que é esse tratamento? A gente já encontra um remédio? Estou com dengue, uso determinado tipo de medicamento? Não tem nenhum remédio específico para o vírus da dengue. O que a gente tem que controlar mesmo são as complicações da dengue. E o mais importante na dengue é a hidratação. A hidratação é o que é mais importante. Então, aquela reportagem que vocês apresentaram foi bem interessante porque reforçou a necessidade de procurar um médico. Quando eu tenho um quadro de dengue, um dos problemas principais que o vírus pode causar é machucar a parede dos vasos sanguíneos e isso faz com que a água de dentro dos vasos escapem para fora dos vasos. Isso é uma das complicações importantes da dengue e isso daí vem como consequência as outras complicações, da pressão cair, do quadro hemorrágico, uma série de coisas. E isso daí é o médico que pode avaliar. Então, se você está com dengue, você tem que ir no pronto-socorro, o médico avalia. Aí ele fala para você, isso é uma dengue clássica, não tem nenhum sinal de complicação, você pode voltar quando acabar a febre. Por que quando acabar a febre, no terceiro, quarto dia? Porque quando acaba a febre pode ter a complicação, muitas vezes. Ou senão ele pode chegar para você e falar, não, essa dengue é uma dengue tranquila, mas eu estou preocupado com algumas coisinhas que eu achei. Então você vai hidratar em casa e vai voltar todos os dias para eu avaliar de novo. Ou senão ele pode chegar e constatar que é uma dengue um pouco mais preocupante e te deixar internada tomando a hidratação na veia. Então, por isso que é importante procurar um médico, porque não tem como você prever isso em casa. Você falar, eu estou com dengue porque o vizinho teve, então eu já sei que eu vou ficar me hidratando aqui. Não, tem que ser avaliado para saber como que é a hidratação, se tem que retornar todo dia ou não. E a primeira vez que eu pego dengue já pode ser a hemorrágica, por exemplo, ou não? É aquela história, eu tive dengue esse ano, tive o ano que vem, depois pode ser uma hemorrágica? É mito isso ou é verdade? A dengue é uma doença contínua que pode se transformar em hemorrágica ou queda da pressão a qualquer momento no transcorrer dela. A primeira vez que você pega o vírus, você já pode desenvolver o quadro da complicação. O problema é que quando você pega um segundo episódio por um outro vírus, nós temos 4 vírus, você tem uma chance maior da complicação. Mas a primeira vez que você pega a dengue, você já pode apresentar isso. Tem a dúvida aqui do Davi, ou David, Vida, obrigada pela sua participação. E ele está dizendo aqui do uso de dipirona, por exemplo, se pode tomar, ou algum outro tipo de medicamento que seja restrito. A gente sempre ouve dizer, né, em caso de suspeita de dengue, não ingira determinados tipos de medicamento. O que pode e não pode? A dipirona pode tomar. Na verdade, a gente recomenda dipirona, Tilenol, para baixar a febre. Na verdade, o que a gente precisa tomar muito cuidado é o AS, o ácido acetil salicílico, que isso não pode tomar, porque a gente não pode deixar esse paciente ter risco de sangramento, porque se ele desenvolver a dengue, a forma hemorrágica, ele tem os vasos já fragilizados, então a gente evita alguns remédios que podem aumentar o risco de sangramento. Basicamente é o ácido acetil salicílico, o AS, a aspirina, né? E os anti-inflamatórios, que muitas vezes eles também podem irritar o estômago, causar gastrite, eventualmente pode dar sangramento. Então, principalmente é o AS e depois os anti-inflamatórios. O Arthur Freitas, acredito que esse é o nome. Obrigada pela sua participação. É José Arthur, o nome dele é de Esplanada, Bahia. E ele quer saber se a dengue pode deixar uma pessoa paraplégica, por exemplo. As pessoas ficam preocupadas, às vezes, com as consequências disso. Não sei se pode ter uma evolução tão grave assim. Pode acontecer? Olha, raras vezes tem casos descritos de dengue que dão inflamação cerebral. Isso teve até uns casos aí no noroeste do Brasil há cerca de 10 anos, por uma cepa um pouco mais diferente. Mas isso é a raridade da raridade. A dengue, na verdade, já é esse quadro básico, entendeu? Se por acaso o vírus vier a comprometer o sistema nervoso, então, eventualmente, você até pode ter uma certa sequela. Mas isso é uma coisa extremamente rara, que ele nem precisa se preocupar com isso. Tá, obrigada pela sua participação. Ele está pedindo aqui um abraço para Maria de Lourdes e para Maria Oliveira. Um abraço para as duas Marias, então, de Lourdes e Oliveira. A gente tem mais uma dúvida aqui da Fátima. Ela é de Araruama, Rio de Janeiro. Obrigada pela sua participação.
Ela disse que em 2012 teve uma epidemia de dengue na cidade dela. Ela já teve 3 vezes dengue e gostaria de saber se ela tivesse mais um caso, ele vai ser necessariamente mais grave, se acontecer dela pegar de novo. Não, o risco de ter a forma complicada ou a forma grave é maior numa segunda, terceira ou quarto episódio, mas não necessariamente isso quer dizer que ela vai desenvolver o quadro grave. Não, ela tem que ficar alerta aos sintomas, procurar o médico e seguir a orientação direitinho da hidratação. E a hidratação é hidratação para valer, não é uma hidratação assim, beba um pouco mais de água, de líquidos, de sucos, não. O que é uma hidratação para valer? Tem um determinado número de 60 a 70 ml por quilo. Então, por exemplo, se você tem cerca de 60 quilos, então 60 ml por quilo daria 3 litros e 600, entendeu? Então, geralmente são 4 litros que a pessoa tem que tomar por dia. Mas soro, água? Não, líquidos de uma maneira geral. É só manter a hidratação por causa daquelas inflamaçõezinhas que escapa a água. Mas isso o médico orienta no pronto-socorro. Bom mesmo seria se a gente pudesse ter uma vacina, né, contra a dengue, assim como a gente tem para a febre amarela e outras doenças. A questão é que existe até um estudo sobre uma vacina para se combater a dengue, mas não tem nada tão concluído por enquanto. Vamos acompanhar. Testes são resultado de uma parceria que começou em 2006 com institutos de saúde dos Estados Unidos. A pesquisa busca combater os 4 tipos de dengue. Vai durar 5 anos e envolve 3 fases. A primeira verifica a segurança da vacina, o que já foi feito e alcançou resultados positivos com pacientes norte-americanos que produziram anticorpos contra todos os tipos da doença. A ideia é verificar se a vacina é eficaz também em brasileiros na defesa do organismo. Neste momento, só participarão do estudo voluntários adultos de ambos os sexos, entre 18 e 59 anos, e as mulheres em particular não podem estar grávidas e nem ter o desejo de engravidar durante o estudo. Num primeiro momento, os 50 primeiros voluntários deverão ser pessoas que nunca tiveram dengue, portanto, essas pessoas serão recrutadas aqui na cidade de São Paulo, e os 250 voluntários restantes, aí sim serão pessoas que podem ou não ter tido dengue e serão recrutados tanto aqui na capital, como também serão avaliadas na cidade de Ribeirão Preto. Já a terceira fase, de 2015 a 2017, vai envolver uma quantidade muito maior de voluntários, representando outras regiões do Brasil e diferentes faixas etárias. É a partir dessas informações que os pesquisadores vão dizer se a vacina realmente funciona e se pode entrar para o calendário de imunização do SUS, o que pode acontecer a partir de 2018. Seria o ideal mesmo, doutor? O ideal é a gente ter uma vacina para os 4 tipos ao mesmo tempo, e a gente está lutando há muito tempo com isso. No passado, sempre se tinha uma previsão da chegada da vacina em tal ano e isso sempre ia sendo adiado. Mas agora, realmente parece que para 2018 as coisas vão sair. Talvez comece causando um pouquinho de receio também da população. Parece que até hoje as pessoas, por exemplo, têm um certo medo de tomar a vacina da gripe, de repente. Às vezes não tem tanta adesão, a campanha vai, tem prorrogação da campanha e não tem tanta adesão do mesmo jeito. Talvez demore também isso, nesse sentido. Vai depender de como que a gente vai lidar, né? Como que vai ser a dinâmica disso. Como a dengue é uma doença que assusta, que preocupa, o ano passado a gente teve o recorde de casos de dengue, tem mortalidade sendo estampada na mídia, então pode ser que isso convença a população da necessidade mesmo de se vacinar. Eu acho que isso é o mais provável. E foi muito bom você falar nisso, porque realmente tem uma campanha muito contrária às vacinas por diversos fatores religiosos, ideológicos e assim por diante. E muitas vezes a gente paga o preço de diminuir uma cobertura vacinal, que é o que a gente vive agora nos Estados Unidos e Europa no começo do ano, que é o retorno do sarampo. Aí, de repente, a gente começa a ter o sarampo. No Brasil, a gente não tem isso. É difícil essas pessoas contrárias à vacina, elas se infiltrarem no Brasil. A gente tem uma adesão muito grande. Então, provavelmente, a gente não vai ter problema com a adesão em relação à dengue. Doutor, bebês, crianças pequenas exigem um cuidado especial quando pegam dengue.
E também mulheres grávidas, eu gostaria de saber qual que é o procedimento. Na verdade, o procedimento é o mesmo, passar no médico, seguir as orientações e manter uma hidratação adequada. O problema é que tem que ter uma vigilância muito maior, porque realmente as crianças pequenas elas têm uma chance maior de complicação, elas são mais vulneráveis, do mesmo jeito que as grávidas, do mesmo jeito que os idosos. O risco é maior. O risco de complicação é maior porque eles são mais vulneráveis. Então, mas isso não indica que vai mudar a conduta do médico. O que indica é que ele vai orientar, a seguir as mesmas orientações e ficar principalmente de olho nos sinais de complicação que indicam que o paciente tem que retornar imediatamente no pronto-socorro. São crianças o quê? De 2, 3 anos ou até um pouquinho mais Crianças velhas? em geral, menor que 10 anos, as crianças em geral elas têm uma vulnerabilidade. E quanto menores, mais vulneráveis às complicações. Olha, a gente vai fazer o seguinte, você que ainda tem dúvidas sobre essa questão da dengue, aproveita esse intervalo, a gente vai para o nosso último bloco e volta respondendo todas as dúvidas para vocês sobre a dengue, tá? Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho.